Olá, amigos. Alexandre Carvalho, do Fórum dos Conservadores do Nordeste. Vamos ter aqui mais uma conversa, sobre esse nosso querido Brasil. E vamos começar com notícias boas, porque as notícias dos últimos dias são sempre tão negativas que é sempre bom a gente começar com notícias boas, E notícias boas, a gente tem que falar do governo Bolsonaro. Não tem pra onde correr, Dias atrás, eu fiz um vídeo em que eu solicitava ao presidente Bolsonaro que visse com o ministro Paulo Guedes a questão dessa ajuda para pagamento da folha dos funcionários das empresas. Isso porque esse benefício concedido pelo governo federal estava vinculado a que a empresa não tivesse nenhum débito com o governo federal. E eu lembro que as empresas vêm enfrentando situações muito difíceis e não é só de hoje, já vem de um tempo. Então que muitas perderiam esse benefício em virtude de estarem com débitos com o governo federal. E hoje pela manhã, logo cedo, saiu uma medida provisória do governo federal liberando esse benefício de ajuda no pagamento da folha dos funcionários para as empresas, mesmo aquelas que se encontram em débito com o governo federal. Essa é mais uma atitude do governo Bolsonaro em ajudar as empresas e, consequentemente, também os cidadãos dentro dessa crise absurda que nós vivemos. Então, mais uma vez, presidente, parabéns pela atitude, muito obrigado em entender essa situação difícil por que passam as empresas no Brasil. Uma outra coisa boa é que a gente está vendo, que a Polícia Federal, depois dessas mudanças, desculpe, a saída do ministro da Justiça, ótimo, e a entrada do novo ministro e do novo diretor-geral, as coisas já começam a acontecer. Inclusive hoje, aqui em Pernambuco, 2 pessoas foram presas dentro daquele processo de investigação da Polícia Federal sobre obras realizadas na BR-101, ou 30 quilômetros, e que o governo do estado recebeu 130, 140 milhões de reais e a coisa não foi feita conforme o acertado. E conclusão, cadê esse dinheiro? Inclusive de pessoas ligadas ao atual governo do estado. Bom, esse governo já está aí, é uma continuação da dinastia, já fazem muitos anos. Então, já se começa a enxergar novas ações e concretas, objetivas da Polícia Federal. Parabéns também a todo esse pessoal. A questão também que foi comentada da visita do presidente, que levou uma comitiva formada por ministros e empresários lá ao Supremo Tribunal Federal. E eu vi a imprensa criticando alguns políticos, que só fazem criticar, que absolutamente nada fazem, ou fazem besteira, mas criticar, eles sempre aproveitam os holofotes dado por essa milha canalha, a começar por essa Globo lixo, e criticar a visita do presidente ao STF. Eu fiquei sem entender a crítica. O presidente sai com essa comitiva durante o dia, a pé, na frente de todo mundo, para que todo mundo visse e soubesse que ele estava indo ao STF. Não foi às escondidas, não foi por entradas subterrâneas, não, foi aberto a todos. E ele foi lá para colocar
a responsabilidade do STF em cima de toda essa crise que se vive no Brasil. Porque não se iludam, quando essa questão do coronavírus passar, que ela vai passar, por mais que adie, né? Toda semana é a próxima, mas ela vai passar. Então, nós estamos numa situação econômica do país muito perigosa, muito ruim. E não tenho dúvidas de que o governo Bolsonaro vai ser responsabilizado. Então, o que é que ele foi lá fazer? Não, o STF interfere constantemente em todos os poderes, mas agora o foco é o poder executivo. Então foi lá sim, levando os empresários para que eles transmitissem a realidade do país. São empresários que representam 40% do PIB nacional, para que as pessoas fiquem sabendo. Bolsonaro vem falando sobre a situação econômica, esse perigo que nós corremos, quando começou a questão do coronavírus. E ele bem colocava, né? Porque como é que você pode dar boa alimentação, higiene, todos os cuidados que uma pandemia dessa requer para pessoas que estão simplesmente sem ganhar nada, sem receber nada. Porque quem tem a carteira assinada, quem é funcionário público, está recebendo. Mas e aqueles que vivem do seu trabalho do dia a dia? Como é que essas pessoas vão viver? E isso Bolsonaro vem colocando desde o começo. E recebeu críticas, não deram ouvidos. Governadores ditatoriais impuseram verdadeiros absurdos em seus estados, né? Conjuntamente com alguns prefeitos, e está aí a situação que o Brasil hoje vive. Então, essa ida dele lá merece parabéns da população. Foi aberta, aliás, como tudo que Bolsonaro tem feito, transparente, na frente de todo mundo, com sinceridade. E foi lá, sim, cobrar ao presidente do STF para que ele ajude o país, já que há tanta interferência do STF, então vamos também interferir numa ajuda econômica para o país e seu povo, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho. Agora vamos dar um pulo até São Paulo rapidamente, né? Com esse ditatória, esse governador, meu Deus do céu, né? Que coisa impressionante o que esse homem vem fazendo de absurdos em São Paulo, inclusive prejudicando o próprio atendimento à população que precisa de uma ambulância, por exemplo, tá? E o prefeito lá de São Paulo também, né? Que corrobora com esse governador, né? É um e carne, afinal os dois têm o mesmo objetivo, o mesmo partido, o mesmo esquema por trás, e fazendo o que vem fazendo. Aliás, né, o nome do prefeito de São Paulo é Covas, e o que mais se faz em São Paulo é abrir covas em vários cemitérios. Isso não seria propaganda antecipada para a eleição? Porque é impressionante, não é isso? Então isso é uma coisa que o Tribunal Eleitoral precisa olhar. E uma rápida pincelada sobre Sérgio Moro. Vocês se lembram? Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Lava Jato. Eu acho que todo mundo ainda se lembra dele, né? Meu Deus, que depoimento, né? Que tristeza, que lástima, que decepção o desse homem, tá? Aliás, eu acho até que no depoimento ele tentou dar passos atrás, porque ele viu que entrou numa furada. Olha, até o Fernando Henrique Cardoso, que é um nome que eu procuro evitar, porque eu acho esse cara podre. Esse cara é uma doença, esse cara é um vírus, pronto. É o Cardoso vírus desse Brasil. É o sujeito que só joga para trás o nosso país. O próprio FHC criticou o Moro, né? Quer dizer, o cara, o vovô dele, né? Porque aquilo não é mais pai, é avô, criticou a ação do Moro. Então, o tiro saiu pela culatra, Moro.
você confiou, eu disse isso no dia que você foi demitido, que o tiro ia sair pela culatra, porque você confiou em pessoas que não merecem a menor confiança. Agora vamos voltar aqui para a nossa terrinha, vamos falar um pouco de Pernambuco e de Recife, né? Hoje eu vejo um pronunciamento do prefeito, né, aqui criticando o Bolsonaro, né? Quer dizer, eu tentei fazer uma leitura dessa crítica do Geraldo Júlio a Bolsonaro, né? Ele quis comparar o Brasil com outros países, não citou que países. Eu acho que ele teria até alguma dificuldade, porque talvez os países que mais viessem à cabeça dele fosse Cuba, Venezuela, coisas do tipo. Então ele também não poderia comparar. Mas de ações em conjunto de governos federais, estaduais e municipais. E que aqui no Brasil isso não estava acontecendo, e jogou, né, maldosamente a culpa em Bolsonaro. É muito interessante, prefeito, porque realmente em outros países a coisa funcionou melhor. Sabe por quê, Geraldo Júlio? Porque lá não tem PT, PSOL, PSDB, PCdoB, não tem isso, sabe? Lá não tem o STF que nós temos aqui. Nesses outros países não tem o Congresso que nós temos aqui. Então, realmente é diferente. Agora, ninguém pode negar o esforço, realmente um grande esforço, que o governo federal vem fazendo para ajudar as empresas, para ajudar a população. O que o governo federal tem enfrentado é uma ditadura imposta por vocês, prefeitos e governadores, se aproveitando de uma situação. Porque vocês falam toda semana que é a próxima semana o pico. Enquanto permanecer o estado de calamidade, vocês podem fazer obras, compras, gastos sem licitação. E isso é muito oportuno. Ano eleitoral. Aliás, desvio de dinheiro público sempre foi muito oportuno para os políticos no Brasil há muitos anos, independente de estado de calamidade, né? Sabemos bem disso. Então, senhor prefeito, o senhor mais uma vez foi infeliz. Eu acho até que o senhor quis trazer a situação nacional para a eleição municipal, porque o senhor está preocupado com a força que o Bolsonaro tem aqui na cidade. E o senhor está certo. As pessoas que apoiam o Bolsonaro serão fundamentais e decisivas na eleição municipal de 2020. Não tenho dúvida disso. E o senhor sabe disso. E o senhor está querendo jogar exatamente porque essa preocupação bateu aí na sua cabeça. Pelo menos o senhor está tendo uma visão de alguma coisa. Isso é bom, isso é um bom começo, tá? O senhor veio falar de isolamento, né? Agora estão querendo falar do lockdown, do isolamento total. Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ver quantos erros foram cometidos aqui. E outros estados também, mas a gente está falando daqui, então vamos nos prender aos erros daqui. Carnaval. Já se sabia que tinha coronavírus e o carnaval aconteceu sem nenhuma providência de isolamento ou de nada. Segundo, tá? O senhor fala de isolamento porque as filas, etc. E o transporte público? Nesses países que o senhor quis se referir, lá foram tomadas providências, sim. Limite de pessoas dentro do transporte, com ajuda policial para o controle dessa entrada das pessoas no transporte público, quantidade de ônibus, de metrôs, etc. Isso foi feito aqui? Isso foi feito aqui em Recife? O senhor, como prefeito da cidade,
tomou alguma providência sobre isso? Não. Preocupou-se mais em construir hospitais de campanha que, pelo que se sabe, não estão com as condições necessárias para o tratamento que a doença requer. Né? A outra coisa, falei hospital de campanha, gastando esse dinheiro aí com compra de lonas, aluguéis de espaço, etc., porque o governador, seu amigo, do mesmo partido, da mesma linha, não colocou o Centro de Convenções de Pernambuco para ser um hospital de campanha? Uma estrutura pronta, com ar-condicionado, segurança, estacionamento, tudo numa área tranquila. Por que não se fez lá? Porque lá não precisava alugar, nem comprar nada. Estranho, né? Não se utilizar o Centro de Convenções, que está fechado sem nenhum evento, porque vocês próprios proibiram. Então, era uma área extraordinária, uma área grande para se utilizar como um hospital de campanha. Mas eu acho que isso não daria a necessidade de que alugar e comprar dá, né? O senhor também veio criticar a questão do governo federal. Vamos colocar, o governo Bolsonaro não está ajudando as empresas e as pessoas. Pelo amor de Deus, prefeito Geraldo Júlio, o senhor não tem condições de falar isso, de forma nenhuma, tá? Porque o governo Bolsonaro vem ajudando dentro do possível. Aliás, eu acho que está fazendo mais do que pode, porque o Brasil estava falido por governos anteriores que o seu partido, o senhor e o governador apoiaram sempre, fazem parte da mesma equipe, vamos chamar assim. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, vem fazendo mais do que pode, tá? Agora, eu pergunto, o que é que foi feito aqui em Recife ou no estado para ajudar as empresas e as pessoas? O quê? R$50? Foi isso? Houve algum adiamento de imposto? Pelo contrário, o senhor quis antecipar IPTU, né? Foi redução do ICMS? Algum parcelamento que se é feito na Secretaria da Fazenda? Foi nada. Não se fez nada. Então, o governo da cidade do Recife e do estado de Pernambuco não tem moral para vir criticar o que está sendo feito pelo governo federal, tá? Essa é uma situação que precisa ser honesto, transparente e muito sincero, porque aqui é decepcionante a atitude dos senhores dois com a população da cidade e do estado. E para encerrar com chave de ouro, né? A brilhante atitude da Câmara dos Vereadores, né? Onde 39 vereadores que fazem parte, é um número absurdo para o tamanho da cidade do Recife, mas isso é uso do assunto. Se eu não estou errado, apenas 2 votaram a favor de se fiscalizar os gastos da prefeitura com o coronavírus. O resto votou contra. E 2 abstenções. A abstenção, para mim, é posição do isentão, né? Numa situação dessa, não se abstém, se vota. Porque é importante que a população saiba como foi e quem votou numa situação dessa, que é papel da Câmara dos Vereadores fiscalizar o governo municipal. E a Câmara simplesmente relegou, não assumiu o seu papel. É lamentável. E eu espero que a população de Recife saiba quem foi, não esqueça, e na eleição dê o recado e o troco que essas pessoas merecem. Porque isso foi uma atitude inaceitável. Isso é inaceitável, tá? E só para fechar um pouco toda essa questão, hoje eu estava conversando com um grande amigo, uma pessoa humilde, mas que eu gosto e respeito muito. E a gente falando sobre essa atitude do governo Bolsonaro em ajudar as empresas, ajudar as pessoas, fazendo todo o esforço.
e aí a gente saiu, né? Realmente é o Bolsonaro. Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro está tendo um papel tão bom que as pessoas estão começando a chamá-lo de Bolsonaro. Gente, muito obrigado aí pela atenção, tá? Desculpe em algum momento se eu exaltei, mas é porque tem coisas realmente que são inaceitáveis, tá? Bom fim de semana a todos e um forte abraço.